Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando sobre como é que eu vi esse espírito, né? Mas também vou me maquiar, porque meu esposo vai chegar e eu não sei se a gente vai primeiro no supermercado ou vai comer antes, mas eu já vou ficar pronta. Então, já tô assim, 80% pronta pra sair, mas assim, eu fiquei meio, se eu faço o vídeo ou não faço, sabe? Por conta de que fica aquela coisa, né? Se eu devo falar ou não. E hoje mesmo eu passei praticamente a manhã e a tarde adorando a Deus. Deixei de lado, só comi praticamente. Pra isso, né? Pra buscar a Deus, era algo que, um conhecimento que eu não sabia. Eu sabia sobre, por exemplo, sobre demônios, eu sabia, né, nossa luta e tudo. Eu vi até um pastor falando sobre que a gente tem uma batalha na mente, né? E eu acho incrível, assim, que o que Deus falou pra mim, né, sobre a questão de sonho, eu vi em sonho. Então, isso que eu acho incrível, por conta de que Deus tinha me mostrado em sonho, né, que eu tinha perguntado qual era o meu dom. E depois, então, eu tive vários sonhos. E, assim, alguns eu cheguei a compartilhar aqui no YouTube. E algo assim que me pegou de surpresa. Eu já estava tendo outros sonhos, só que desse nível eu não sei como explicar. É algo assim que me deixou com muito medo quando eu vi. E eu não sabia que existia, sabe? Na hora que eu vi em sonho, esse espírito é um espírito, não é demônio, sabe? E é totalmente diferente. É tipo, como posso falar pra vocês? Não é o diabo, não é tipo um anjo caído, não é um demônio, é um espírito, sabe? E esse espírito, ele é simplesmente, a função dele é sobre a morte, né? E com certeza deve levar as pessoas, né, também pro inferno. Só que assim, eu acredito, eu tava lendo hoje a Bíblia, né? Quando eu tive esse sonho. Então, logo que eu acordei, foi tipo umas 5 da manhã praticamente. E falei pro meu esposo, ele orou rápido comigo, a gente voltou a dormir, mas assim, sempre vinha assim assim, medo, sabe? O sentimento que vinha pra mim toda hora que eu lembrava, não fiquei nem com vontade de dormir, mas é aquela coisa assim, eu não sei o que fazer. E por conta de tudo que era preto, tudo que, assim, como posso falar pra vocês, até por estar escuro o quarto, me lembrava desse espírito. E aí depois, hoje, eu vendo um vídeo, né, de uma youtuber cristã, ela chegou a falar também que existe o espírito do medo, que a Bíblia fala. E foi interessante porque quando eu falei isso pro meu esposo, ele simplesmente falou assim, mas isso tem na Bíblia, existe o espírito da morte. E só que assim, na minha cabeça eu pensava que não existia. Eu pensava assim, tudo bem, existe demônios, existe o diabo, existe os anjos caídos, mas eu não sabia que existia esse espírito da morte. E eu já tinha visto, assim, quando eu olhei, era, assim, a única coisa que era mais real, no meu sonho era mais real, mas era exatamente
igual o que eu via em um jogo que eu jogava, que é o The Sims. Então, toda vez que o bonequinho morria, vinha esse espírito da morte. E assim, eu também lembrei de um filme que eu cheguei a assistir, assim, quando eu... no Brasil, quando eu era adolescente, eu acho que ainda... Ou melhor, eu ainda não era evangélica, né? E eu tinha visto esse filme e chamava Pânico. E aí eu lembrei também, quando eu acordei, né, no sonho, eu lembrei que era isso, assim, esse espírito que segura mesmo uma foice na mão e fica rondando, sabe, assim, ele é preto, exatamente isso, não vi rosto e tem a capa preta e, assim, não sei como falar pra vocês, assim, é uma sensação horrível, sabe, e ainda mais porque no sonho tava assim, é como se eu olhasse alguém passando, sabe? E eu vi desse jeito. E assim, eu não esperava por isso. Claro que vem aquela coisa assim, Deus, por que eu tive isso? Por que eu tive esse sonho? E vem aquele outro sentimento, graças a Deus. Não tô morta, graças a Deus eu tô aqui contando pra vocês, sabe? E eu não sei o propósito disso, mas eu vejo assim que tem algum propósito pra vir essas coisas pra mim, sabe? Porque nem na igreja fala sobre isso. Eu já ouvi muito sobre a questão de espíritos, como espírito de Jezabel tá falando muito na igreja, mas eu nunca ouvi isso sobre a questão do espírito de morte. E assim, eu não sei como explicar sobre, sobre esse espírito, assim, não sei como explicar, mas a gente, na hora, quando eu acordei, eu fiquei orando e também fiz minha oração para Deus, perguntando, Deus, onde o Senhor está? Onde o Senhor está? E graças a Deus, graças a Jesus também, por conta de que eu tenho no meu quarto fotos de Jesus. Então, meu esposo acabou comprando uma Bíblia que ela tem várias imagens sobre família e sobre Jesus também. E na capa já vem Jesus orando. Então eu fiquei olhando para essa imagem, sabe? E me trouxe paz. E aí eu parei para pensar nisso, não. Ainda que eu tivesse sonho ruim, Deus me ama. Deus tem um propósito para isso, porque muitas das vezes eu mesma estava sendo enganada por conta de que eu pensei que na minha parte espiritual tá tudo bem e segue a vida e continua sonhando e seguindo meus objetivos de vida, só que não é assim, sabe? Tem várias questões comigo por conta de que às vezes eu quero servir a Deus, só que tem horas que eu penso assim, não sei se vai ter uma abertura para mim sobre isso. Tem horas que eu quero fazer algo aqui no YouTube voltado mesmo para assuntos de Deus, só que eu fico assim dividida, né, sobre será que é isso que Deus quer, será que é isso que Deus tem para mim? Mas eu vejo assim que eu quero buscar mais no meu assim pessoal aqui no off, sabe? Depois das câmeras, eu quero estar buscando mais, lendo mais a Bíblia. Eu já estava lendo, só que eu preciso a palavra é oração, sabe? Porque é incrível por conta de que Deus revela e não é pro mal, mas é pro bem, sabe? Porque quantas pessoas já morreram sem saber,
ou sem ter a oportunidade de consertar a vida, de saber o que estava acontecendo na parte espiritual, estava muito no físico e esquece que existe, né, o ambiente espiritual. E a gente precisa mais do Espírito Santo como igreja, sabe? É um tempo que eu vejo que não dá para brincar com a parte espiritual. E eu vou falar de novo, vou repetir de novo o que eu falei. É muito mais real Eu já, na hora do jogo, por exemplo, eu lembrei que eu ficava com medo quando o boneco morria, né? Então, porque tem a família e vai envelhecendo no The Sims. Então, eu ficava com medo de ver. Imagine quando eu vi no sonho que era muito mais real, sabe? E o espiritual é muito mais real do que o físico. Eu não sei como explicar, porque às vezes a gente tem horas que tá mais na parte física, né? Assim, na preocupação dia a dia, trabalho, coisa para fazer, casa, e esquece da parte espiritual. Sendo que todos os dias nós somos espírito. E todos os dias vai vir luta, todos os dias vai vir batalha. E a gente tem que estar preparado para isso, sabe? Porque não é brincadeira, não é algo assim que me pegou de surpresa por conta de que às vezes a gente pensa que já tá vivendo assim o melhor de Deus, sabe? Só que eu acredito que Deus tem muito mais para a igreja e não somente como muitas pessoas falam, né, na parte financeira, mas eu vim aqui trazer falando, né, da parte espiritual, sobre questão de proteção, de presença do Espírito Santo, de palavras de conhecimento da Bíblia e de autoridade também espiritual e conhecimento também espiritual, sabe? Porque é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente fique sem saber sobre isso, pelo contrário, Ele quer que a gente saiba para a gente poder saber como agir, para a gente saber o que fazer até, por exemplo, por mim, né? Por meio do sonho. Mas essa revelação é algo que eu tenho que estar vigiando mais, que eu tenho que estar orando mais, que eu tenho que estar buscando mais. Por conta de que é um aviso. O sonho veio, né? Como aviso, como conhecimento também sobre o lado espiritual. E, assim, às vezes eu fico assim, meu Deus, por que eu não sonho contigo? Por que eu nunca mais sonhei? Porque tem muito tempo que eu não, sabe? E às vezes eu fico, né, indagando Deus sobre isso. Só que a gente não pode perder a fé, sabe? Ainda que venha batalha, luta espiritual e a gente precisa isso, sabe? A presença vai vir, o Espírito Santo vai vir. Quanto mais a gente buscar, né? Outra palavra é que Deus olha o nosso coração. Então, mais importante do que o nosso físico é a gente consertar, endireitar, sabe, o nosso coração, por conta de que onde está, né, a Bíblia mesmo fala, onde está o teu tesouro, ali estará o seu coração. Então a gente tem que colocar o nosso coração para Deus. A gente tem que ajeitar essa área. Eu vejo que a área mais importante de qualquer ser humano é a espiritual. Então a gente sempre tem que estar olhando, observando, analisando, querendo ter conhecimento da parte espiritual da gente e também da nossa família, dos que estão próximos da gente, né? Mas eu falo assim, não de questão de fofoca, sabe? Mas de ajuda mesmo, de primeiro a gente, né? Primeiro a gente tem que estar bem, primeiro a gente tem que estar revestido de autoridade, cheios do Espírito Santo, para depois ajudar o outro. O que a Bíblia fala, né? Que não adianta eu tirar o cisco do outro, né? Do olho do outro e esquecer de tirar o meu. Então, primeiro é a gente se revestir de autoridade, de poder do Espírito Santo, não de
outro poder, sabe? E fazer a vontade de Deus por conta de que não é brincadeira, gente, não é brincadeira, é sério. E eu dou graças a Deus por conta de que Ele me mostrou isso. E graças a Deus a palavra também, eu tenho aqui um livrinho, eu tava fazendo todos os dias oração. Comecei a fazer, né, porque eu tava meio assim, começo e depois de uma semana aí para e volta, sabe? Então, no dia de hoje, eu cheguei pelo celular mesmo, sabe? Eu tenho uma Bíblia no celular também. Então, como eu queria algo específico, eu acabei procurando sobre isso. Sobre todos os versículos que falavam sobre espírito de morte. Espírito da morte. Então, eu anotei aqui tudo o que falou em meu coração, que falou forte diante dos outros que eu tava lendo. Então, em Provérbios 14, 27, fala: o temor do Senhor é uma fonte de vida para o homem. Então, para o homem se desviar dos laços da morte. Então, precisamos temer a Deus. Depois, Provérbios 14, 32 vai falar: o justo até na sua morte acha refúgio. Ou seja, todo aquele que é justo, todo aquele que é justificado por Jesus, não precisa ter medo de nada desses espíritos de morte, nada que tem a ver com o inimigo também, né? Então, a gente precisa, o que Deus está pedindo da gente, temer a Ele. E Ele vai desviar todo esse mal da gente, sabe? E com a justiça de Jesus, não é por nosso mérito, claro que a gente tem que abandonar, ter uma vida nova, ter uma vida diferente, só que somos justificados por Jesus. Então, até na morte, a igreja de Cristo vai achar refúgio. Então, que a gente não tenha medo, nem Deus quer que a gente tenha medo, que, como eu vi no vídeo, né, que existe um espírito do medo que é diferente desse espírito que eu tô falando pra vocês. Então, outro está em Provérbios 16, 25, que fala: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Então, a gente tem que analisar nossos pensamentos, nossas atitudes, nosso coração também, por conta de que o que o mundo oferece pra gente, o que a TV também, né? Muitos filmes, infelizmente, tá cada vez mais difícil ver filmes de, assim, pra família. Tava até olhando filmes de criança também. Tem muito filmes pra criança com bruxaria, mostrando seres do mal e colocando como se são bons, ou então como se é algo normal e não é normal, sabe? Não é bom pra criança. Então, mas falando aqui sobre a gente tem, às vezes, o que aconteceu comigo. Eu tava pensando que, eu tô fazendo o que é certo, eu preciso mesmo pensar, né? Eu tava preocupada muito com a parte financeira e pensando sobre o que fazer pra poder ganhar dinheiro online. Eu tava até estudando sobre isso, cheguei e falei por aqui pra vocês que fiz finanças pessoais, mas eu tava esquecendo do mais importante.